Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Uma das questões que sempre afligiram a humanidade é: será que Deus não sabia que a serpente ia tentar Eva e Eva ia cair e o pecado ia entrar no mundo? Será que isso foi um acidente? Não estava na agenda de Deus previsto isso? Ele que é onisciente? Na realidade, Deus sabia de tudo. Não só sabia de tudo isso, como tudo isso fazia parte de um plano maior. Um plano muito maior que homem algum poderia imaginar. Nunca pense que o que aconteceu no Éden foi uma falha no plano de Deus. Jamais. Jamais. Quando nós vemos soldados que vão para a guerra, tem um termo que é usado nos Estados Unidos, hoje já usam isso bastante também para treinamentos de empresas e várias coisas, é boot camp. Boot camp. Boot de bota, camp de acampamento. O sentido total é treinamento. Mas é um treinamento, não é um treinamento para fazer comida, fazer pratos finos, nada. Bootcamp é um treinamento pesadíssimo. Eles fazem o cara passar tudo aquilo que ele poderá passar no campo de batalha. Então aqueles filmes que você vê o cara se arrastando na lama com um fuzil, passando por baixo de arame farpado, levando tiro de borracha, caindo, quebrando o braço, tudo isso ele experimenta no bootcamp, para que quando ele for para a guerra, ele estar preparado para enfrentar essas dificuldades todas. O Éden, embora o significado seja Jardim das Delícias, ele está mais para bootcamp do que para um resort. Porque ali Deus ia testar a sua criação. Aqui em Limeira, perto daqui de Limeira, antigamente tinha Freios Vargas, né? Agora chama-se TRW, e eles construíram uma pista de provas para testar freios. Então é uma pista circular, eu não sei se é oval ou se tem curvas, eu nunca entrei lá, eu só passo pela estrada, eu sei que está ali esse campo de provas. E tem todas as dificuldades que um carro pode enfrentar na frenagem. Então ali eles testam o freio do carro, como é que tem a parte de lombada, tem a parte de buraco, tem pista boa, pista ruim, pista de asfalto, pista de terra. Então ali é testado a exaustão para ver se o freio vai aguentar ou não. E o Éden era a pista de provas, era o bootcamp. Ali o homem foi testado a exaustão para ver se ele ia quebrar ou não. Não que o projeto do homem não estivesse correto, estava tão correto, o homem foi tão bem feito, tão bem criado, que ele não era um autômato. Era muito fácil o Senhor botar na mente dele um programa que não permitiria pecar. Pronto, aí ele não teria escolha. Ele não teria escolha, mas ali você encontra o homem no breve período em que ele teve livre-arbítrio. A gente fala isso, muitos cristãos arrepiam o cabelo, né? Mas como? Nós temos livre-arbítrio? Não temos. Eu posso ter livre-arbítrio se eu decidir se eu vou tomar sorvete de chocolate ou de abacaxi. Se eu gosto mais de chocolate, eu escolho chocolate. É uma escolha minha. Mas nas coisas de Deus, o homem não tem livre-arbítrio mais. Porque o pecado tirou o livre-arbítrio do homem. O homem não pode mais escolher. Ele não tem mais capacidade para escolher o bem. O homem é inimigo, no seu estado natural, o ser humano é inimigo de Deus. Ele jamais, não há quem busque a Deus, fala o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, não há nem quem busque a Deus. Podemos até ler a passagem em Romanos capítulo 3. Ali está o currículo do homem. Ali está a configuração do homem. E você vai falar assim, mas eu busco a Deus. Em Romanos capítulo 3, versículo 9, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Gregos são gentios. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer.
não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Então não há. O homem não tem nenhum momento na vida dele que ele fala assim, eu vou buscar a Deus. Aqui está dizendo que não há quem busque a Deus. Se você foi doutrinado sistema arminiano, você acha que um belo dia você acordou e falou assim, eu vou crer em Jesus. Meu amigo, não há quem busque a Deus. O seu software foi feito ou foi detonado para não buscar a Deus. Como é que você teve essa iluminação, assim, essa sacada tão esperta de um dia se perceber pecador e achar que devia então buscar a Deus? De onde você tirou isso? Não estava no programa. Essa trilha do seu HD foi queimada pelo pecado. Não tinha como você acessar a trilha da escolha própria, de você ter essa decisão sua de livre-arbítrio, de arbitrar livremente que você deveria escolher a Deus. Não. É impossível. Está escrito aqui. Será que não dá para entender que está escrito aqui? Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Esse é o currículo. Pega o currículo do homem. Cadê o livre-arbítrio aqui? Não tem. Não tem. Não há quem busque a Deus, exceto quando ele resolver buscar a Deus. Não existe isso. Mas então como a gente pode se converter? É preciso aquilo que a Bíblia chama de novo nascimento, quando o Espírito Santo aplica a palavra de Deus em alguém, a água da palavra de Deus, e essa pessoa recebe vida. Ainda não a vida eterna. Vida. Ela está morta nos seus delitos e pecados, nessa condição miserável de não poder nem escolher. Aí ela recebe vida. Quando ela recebe vida, ela grita em Romanos 7, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque ela sente que em si mesma ela está destinada à morte e à condenação eterna. Porque o Espírito Santo de Deus incutiu, injetou vida nesse corpo morto, e agora esse corpo que estava morto tem sensações. A primeira delas do pecado. Ele fica horrorizado de perceber como ele está degradado. E aí ele escuta o Evangelho, as boas novas da salvação, e crê em Jesus. Agora, daí ele recebe o selo do Espírito Santo, agora está salvo. Agora está salvo. A hora que você tiver tempo, leia o relato de Cornélio em Atos capítulo 10, e veja que Cornélio buscava Deus. Mas peraí, aqui diz que não busca? Sim, buscar. Por que Cornélio buscava Deus? Porque ele já tinha nascido de novo. Ele tinha recebido vida. Como todos aqueles santos do Antigo Testamento, aqueles profetas, aqueles personagens, rei Davi e tantos outros que foram salvos, eles primeiro receberam vida, aplicada neles pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não foi dado só em Atos 2, na formação da igreja? Atos 2, ele veio habitar na terra e habitar no crente, habitar na igreja. Mas no Antigo Testamento todo, ele estava agindo na terra. Tanto é que tem lugar que Davi fala assim, não retires de mim o teu Santo Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo entrava numa pessoa e saía. Não era permanente como é hoje com o cristão. Agora, muitos perguntam até se o Espírito Santo for no arrebatamento, foi levado também no arrebatamento, como as pessoas vão se converter depois, se é ele que convence a pessoa de pecado? Porque vai voltar tudo como era antes no tempo do Antigo Testamento. Ele continuará agindo na terra, mas não habitando na igreja na terra. Ok? Então aqui já deixa muito claro uma coisa, e eu falei para você ler o relato lá do centurião, o centurião Cornélio.
Porque vai chegar um ponto na história, primeiro começa dizendo que ele buscava a Deus, fazia esmolas, e as esmolas eram guardadas em memória diante de Deus, porque ele era um homem nascido de novo. Aí chega um momento em que Pedro prega o evangelho total, pleno para ele. Deixa muito claro quem era Jesus, o que ele veio fazer, que ele foi crucificado, que ele ressuscitou ao terceiro dia e que ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Quando Cornélio escuta isso, os seus companheiros que estavam com ele escutam isso, pá! Eles recebem, eles são selados com o Espírito Santo da promessa. Ali ele foi efetivamente salvo para sempre. Então esqueça a ideia de que o ser humano consegue por si mesmo buscar a Deus e crer em Jesus. Não consegue. Porque se conseguisse, o pecado não teria destruído totalmente o ser humano. Existiria um átomo dentro de você que não tinha sido manchado pelo pecado. Alguma coisa que estava pura dentro de você, que levasse você a buscar a Deus, mas não tinha. Então, voltando lá à intenção de Deus nesse jardim do Éden, veja que lá, Deus criou o homem perfeito para aquela condição do jardim do Éden, mas ele só tinha que obedecer uma ordem, um mandado de Deus: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Antes disso, o Senhor tinha dado a Adão uma tarefa: lavrar o jardim e guardar o jardim. Lavrar e guardar. Se eu contrato, se eu tiver uma chácara, por exemplo, e eu contrato um caseiro, o que eu vou dizer para ele? Ô Zé, eu contratei você para você lavrar, fazer a horta, o pomar e tudo mais, e para você guardar a chácara. Não deixa entrar ninguém aqui estranho, não deixa ninguém entrar para roubar laranja, você tem que vigiar. Lavrar e vigiar, lavrar e guardar. Essa era a função de Adão. E tinha aquela outra ordem, que era o mandamento, para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Muito bem. Ali nós chegamos num momento em que Adão e Eva estão separados um do outro, porque a serpente vai aparecer para tentar Eva. Cadê Adão? Cadê Adão? Aquele sob cujo braço de proteção deveria estar sua mulher. E cadê Adão, que não estava guardando o jardim, ao ponto de ter um ser estranho conversando com a sua mulher? Quem é esse cara? Quem que entrou na chácara? Não passou na portaria, Adão? Você não anotou lá a placa dele, não anotou nada? Deixou passar direto? Como é isso? Então Deus estava provando o homem para ver se primeiro ele estava adequado a viver no jardim do Éden, com as atividades que Deus deu a ele, e segundo, se ele era um ser capacitado a obedecer. Nem uma coisa nem outra. Nem uma coisa nem outra. Ele vai... Satanás sabia disso, claro. Mas o que Satanás estava fazendo ali? A gente pode perguntar, né? Como é que ele entrou ali? Bom, se você acompanhou os estudos sobre Gênesis, eu sei que muitos não concordam com isso, mas houve uma era anterior à atual criação, onde pode ter existido uma outra criação, em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. E aí o versículo 2 mostra o pós. A terra, porém, estava ou ficou sem forma e vazia. A leitura mais correta ali é ficou. Por quê? Porque aconteceu alguma confusão lá antes. E todos aqueles seres que viveram na terra antes, não sabemos quem eram. Nós sabemos que havia os anjos nos ares, né? E na terra não sabemos, mas havia seres na terra. Todos sucumbiram, todos morreram, a luz apagou e ficou zilhões de anos a luz apagada e a terra envolta em trevas. E agora, quando Deus traz a luz outra vez, ele não cria a luz, hein? Lembra disso? Em Gênesis 1, Deus não cria a luz, ele chama a luz. Haja luz. É isso que ele fala, ele chama a luz à presença de todas as coisas. E aí as trevas vão se dissipar.
Mas essa criação toda deixou resquícios. Adão, no Éden, ele não fazia ideia que ele estava caminhando sobre uma terra debaixo da qual estavam enterrados os fósseis de zilhões de anos atrás. Debaixo da qual estavam enterradas as florestas que os descendentes de Adão iriam usar para encher o tanque do carro, que nós chamamos até hoje combustível fóssil. De onde veio o combustível fóssil? Foi fossilizado. Quando ele foi fossilizado? Durante zilhões de anos que ficou lá debaixo coberto, né? As florestas foram cobertas, apodreceram, viraram o petróleo que nós temos aí. Não só petróleo, mas outros tipos de gás também. Todas essas coisas ficaram enterradas lá e apodrecendo. Então, debaixo dele estavam não apenas os restos mortais de todos os seres que viveram naquela época, como também no fundo dos oceanos, que a Bíblia chama de abismo. No abismo estavam criaturas espirituais presas nesse abismo. E nos ares, acima de Adão, estavam anjos caídos. Não só anjos caídos, mas anjos também, nos ares. Porque Satanás é chamado daquele que tem a potestade dos ares. Ele é chamado que tem o poder dos ares. Quando a casa dos filhos de Jó caiu, é um vento que veio de 4 cantos, um vento sobrenatural, que fez a casa cair. De onde veio esse vento de 4 cantos? Do príncipe da potestade dos ares, que tem poder sobre os ares também. Tem poder sobre os elementos. Tanto é que quando o Senhor Jesus partiu com os seus discípulos num barquinho para atravessar o mar, para ir libertar 2 gadarenos que estavam possessos de demônios, quem é que tentou fazer o Senhor parar? Hein? Quem? O mesmo príncipe dos ares, que fez um vento muito forte, que levantou ondas para fazer o barco afundar. Mas o Senhor, claro, é mais forte. O Senhor pegou e barrou aquele plano de Satanás e houve calmaria. Eles puderam chegar lá e o Senhor pôde expulsar os demônios, a legião de demônios que havia naqueles 2 homens. E esses demônios suplicaram que o Senhor não os mandasse para o abismo, mas deixasse que eles possuíssem os porcos. Eu, particularmente, entendo que existem seres espirituais com diferentes características. Uns, como aqueles demônios, poderiam ser seres que, zilhões de anos atrás, tiveram um corpo. Então, eles precisam de um corpo para se manifestar. Por isso que você encontra na Bíblia possessão demoníaca. Você só encontra uma possessão satânica, ou de Satanás, em Judas. Mas aqueles possuídos do Novo Testamento eram possuídos por demônios, que, na minha opinião, seres espirituais que precisam de um corpo para se manifestar. Tanto é que o Senhor permitiu que eles entrassem nos porcos. Já os anjos, mesmo os anjos caídos, não precisam de um corpo para se manifestar. Porque eles podem assumir corpo humano, como assumiram muitas vezes os anjos não caídos e os anjos caídos que nós encontramos ao longo de toda a Bíblia. Mas então, voltando aqui, nós vemos que Lucas 16, versículo 12, tem um versículo que parece até que não seria esse o assunto. Aí realmente o assunto não é. Mas ele dá um princípio que vale para muitas situações, inclusive a do Éden. Lucas 16, 12. E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Então pensa assim, Deus tinha criado, o Senhor tinha criado, o Senhor Elohim havia criado o homem, e do homem tirou a mulher, e deu a eles aquele jardim. Mas era como que emprestado, porque eles podiam perder aquela condição. Mas Deus queria que o ser humano aprendesse obediência, ainda que fosse da pior maneira possível, para um dia dar a ele tudo que é de Cristo, o Senhor dos céus e da terra, o Senhor do universo. Ele queria fazer do ser humano herdeiro e co-herdeiro com Cristo de todas as coisas, mas não poderia fazer isso sem antes fazer um teste,
para ver se esse homem, ou se esse ser humano, seria fiel e obediente a Deus. E esse foi o Jardim do Éden. Esse foi o teste. Mas que teste duro esse! O bootcamp do exército americano não é mole, não é moleza também. Você acha que é fácil? O cara vai para a guerra, meu. Se ele não aprender a obedecer ali, no treinamento, o que vai acontecer no campo de batalha quando o comandante fala assim: vamos para frente, vamos atacar? E um vira assim: não, eu ataco se eu quiser, se eu não quiser eu não ataco, eu vou ler jornal agora. Não serve, ele não serve para a guerra. Então aqui nós encontramos o ponto de partida. A gente pode falar, claro, da derrota do ser humano para o pecado, por desobediência, mas também podemos falar que ali foi onde começou o seu treinamento, porque lá no fim, nos evangelhos, nós iríamos encontrar o Senhor ensinando que sem quebrantamento, bem-aventurados os pobres de espírito. O que é um pobre de espírito? É uma pessoa demolida, é uma pessoa capacho, é uma pessoa no ponto mais baixo que possa imaginar o ser humano, pobre de espírito. E lá no Salmo 51, versículo 17, diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Eu pergunto, como Adão e Eva poderiam jamais ter um coração quebrantado e contrito? Como? Se eles fossem autômatos, robôs, incapazes de desobedecer a Deus, como eles poderiam ser quebrantados? Como eles poderiam experimentar o que é humilhação, o que é a dor, o que é o sofrimento, baixar a cabeça e falar assim: tá bom, errei, Senhor, cuida de mim, Senhor. Quando que eles iam poder falar: cuida de mim, Senhor? Se eles não sabiam nem o que era, o valor que tinha o cuidado do Senhor. A gente sabe, a gente cria os nossos filhos. Por que nós damos tarefas difíceis para nossos filhos? Por que eles têm que ir na escola e fazer prova? Às vezes eles repetem de ano. Repetir de ano, claro, você não estudou. Falei para você parar com esse videogame e ficou brincando de videogame e repetiu de ano, tá vendo? Tudo tem consequências. Tudo tem consequências, desobediência tem consequências. Eu sempre falo, meu filho já deve tá cheio de escutar essa história, né? O Lucas, ele era pequenininho, a gente estava indo para Florianópolis, paramos num restaurante de beira de estrada para almoçar, veio lá um filé, naquela bandeja de madeira, em cima tem uma bandeja, tem uma chapa grossa de ferro fundido, que o filé é frito naquela chapa grossa, que eles tiram aquela chapa do fogo, põe na madeira e traz para a mesa. Então aquilo ali está quase vermelha, a chapa de tão quente, né? Aí quando pôs aquele chiando, né? Aquele cheiro delicioso, tá, quem não jantou agora vai até imaginar esse filé. Aí, a não ser que seja vegetariano, aí o Lucas olhou aquela chapa, ele achou interessantíssima aquela chapa. Ele devia ter uns 2 anos de idade, acho. Aí ele foi com o dedinho nela, né? Eu falei: Lucas, não, para aí não, depois segurei a mão dele. Não pode, filho, você vai queimar o dedo. Ele olhou para mim e continuou no maior tom de desafio, como quem diz: eu quero. Não, tira a mão daí, você vai se queimar, filho. Outra vez, falei: mas agora vai. Pai mau? Não! Um pai educador, que às vezes precisa educar da maneira difícil, porque ele não aprende da maneira fácil, que é apenas uma palavra para ser obedecida. Por que a gente ouve tanto falar que nós temos que obedecer a palavra de Deus? Por que obedecer a palavra de Deus? Para viver uma vida de comunhão com Deus, de comunhão com o Senhor, e não dando cabeçada para todo canto, né? Então ali ele aprendeu. Ele aprendeu. Hoje ele vai pegar o filé com garfo ou de outra maneira. Então, os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, lá do Salmo 51. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então tinha que haver essa contrição, esse quebrantamento no bootcamp de Deus. Senão o homem não estaria pronto a herdar todas as coisas. E também a quebrar a sua confiança própria. Quebrar até... Agora eu vou ficar... Vai ter gente mandando explodir bomba na minha casa. Quebrar até a confiança própria dos arminianos, que acreditam que eles têm dentro de si
uma centelha, uma partícula de bondade que possa escolher se converter a Cristo. Não. É só mesmo pela misericórdia e graça de Deus e pela eleição e predestinação de Deus que nós podemos ser salvos. Ah, mas então não tem que crer em Cristo? Tem. Tem. Porque as coisas andam juntas. Você não vai conseguir separar uma da outra. Lembra quando saiu o Windows? Não sei se, bom, vocês não são do meu tempo, acho. Alguns aí são mais novos. Quando saiu o Windows, saía até algumas charges, né? Porque era um programa maravilhoso, tudo diferente, completamente novo. Aí parecia a charge lá, o cara com uma alavanca, e tinha dois blocos de pedra, assim, um escrito DOS, que era o sistema operacional dos computadores pessoais, e outro escrito Windows. E o cara estava suando, espirrando suor, tentando separar o DOS do Windows. Porque na realidade o Windows, quando foi feito, era uma maquiagem que colocaram presa no DOS para funcionar como sistema operacional. O Windows 3, acho que chamava, o Windows 1, Windows 2, não lembro. Então era junto aquilo, estava ali, conectado, não tinha como. Então quando você fala assim, mas é só pela fé ou pela eleição? Windows e DOS. Windows e DOS. É pela fé. Mas como funciona essa fé? Essa fé funciona assim. No momento em que você é tocado pelo Espírito Santo, que aplica a palavra em você, você recebe vida para perceber o peso dos seus pecados. Aí você está inquieto, aflito, sem saber o que vai fazer, porque você sabe que é pecador, você sabe que erra, você sabe que pode ser castigado por causa disso. Aí você vê uma porta. E no topo dessa porta tem uma placa escrito assim: será salvo todo aquele que crer e entrar por esta porta. Você fala, não estou enxergando nada lá dentro, deixa eu ver se eu consigo ver alguma coisa. Não vejo nada. Eu vou precisar de um ato de fé para entrar. Porque eu não sei se tem um buraco, eu vou dar um passo e cair num abismo, eu não sei, não dá para saber. Mas como está escrito que eu tenho que entrar por fé, eu vou entrar por fé. Aí eu dou passo de fé. Será salvo todo aquele que crer e entrar por essa porta. Eu dou passo de fé e entro. Quando eu entro, eu olho para trás e vejo uma placa em cima da porta, do lado de dentro, com a continuação da frase. Na placa de fora tinha reticências no fim da frase. Será salvo todo aquele que crer e entrar por essa porta. Do lado de dentro, as reticências continuavam. E tiver sido eleito antes da fundação do mundo. Eu só descubro que eu fui eleito depois que eu entrei por fé. Não dá para separar uma coisa da outra, ok? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.